Muito além de apresentar as novidades e tendências no segmento de flores e plantas ornamentais, a 30ª edição da Expoflora traz os esforços e como é possível realizar um evento em algo que vai além da beleza. Ambientes com materiais reinventados e reciclados, provando que o paisagismo também tem a preocupação com a sustentabilidade. O Meu Ambiente foi conferir e traz isso e muito mais no programa de hoje. Para comemorar os 70 anos da imigração holandesa, a exposição traz cenários, comidas típicas, vasos, flores e plantas em quase todos os ambientes. São mais de 3.000 variedades e 300 espécies. A 14ª Mostra de Paisagismo e Decoração é uma atração à parte e sugere aos visitantes que é possível ter espaços bonitos e funcionais reaproveitando materiais que iriam para o lixo. São 19 ambientes que incluem materiais que seriam descartados e levariam anos para se decompor. Uma construção que pode ser feita em qualquer lugar a um preço bem acessível, usando materiais como, por exemplo, o pneu, que demora centenas de anos para se decompor. É essa a ideia que o Alexandre trouxe na mostra e que vai contar pra gente. Alexandre, por que o uso de pneus e um espaço até pequeno? Então, a nossa ideia é a concepção do refúgio de final de semana, né? A gente entende que sustentabilidade não está somente no material que você escolhe para você fazer suas coisas, mas também na concepção total do espaço que você vai ocupar. Por exemplo, essa construção ela é móvel, ela não exige fundação, não exige uma gota de concreto, né? Você monta rapidamente em qualquer lugar, debaixo de árvores, etc. Ou seja, a ideia é preservar a natureza da forma que você viu, né? Os pneus, né, a gente fez um muro feito de pneus que podem estar cheios de terra e você fazer um jardim vertical utilizando os pneus que, como você mesmo disse, é um grande agressor do meio ambiente. Aqui também a gente está mostrando uns pisos feitos de pneu reciclado que ficam bem legais, né? As pessoas têm usado esse piso para playground de crianças, etc. Um produto muito bacana. Você vê que a gente usou materiais simples e usou pouco espaço. Então o investimento total nesse ambiente é muito pequeno. Qualquer família que tenha já o seu terreninho numa praia, numa montanha, vai ver que a distância do terreno até esse ambiente aqui é muito curta, muito acessível. É aquela ideia minimalista que hoje a gente pensa em otimizar os espaços? Exatamente, é o tal de tiny home que está fazendo sucesso aí fora, minimalismo, que fala assim, menos casa, mais lar, né? Essa que é a ideia, pequenos espaços podem ser um baita de um lar gostoso, para a família sem ter que investir muito dinheiro em grandes construções e manutenções, etc. Aqui, ideias dos agrônomos, arquitetos e paisagistas se unem em um único espaço. Cisterna para captação de água de chuva, estufa, pedrinhas, bloquete e até um quadro autoirrigável. É uma ideia bastante interessante para o paisagismo, né, para fazer uma parede verde, e ele envolve aí a tecnologia, a engenharia, porque na maneira de irrigar, né? Ele tem um depósito de água onde você coloca a água poucas vezes, ou uma vez na semana, mas ele mostra para você quando realmente está precisando de água. Então ele tem um sisteminha ali que mostra para a pessoa quando precisa de água. E é um sistema bastante prático aí para o dia a dia e fica bastante bonito também paisagisticamente falando. Tem um cordão, né, que leva a água até a planta, então ela tem a água na quantidade certa e sempre tem água sem a necessidade de você estar sempre precisando irrigar.
incentivar as crianças de centros urbanos a redescobrir a natureza. A ideia desta arquiteta, que traz uma bancada incentivando a garotada a fazer a jardinagem. Uma parede verde com caixotes em madeira fixados em pallets, tudo criado no conceito da sustentabilidade. A gente tentou usar coisas que as crianças tenham em casa e possam achar em lugares dos mais diversos, entendeu? Então a primeira coisa que a gente usou aqui foi um pallet que eu achei na obra aqui, que estava aqui. A gente pegou e pôs 2 caixotinhos que se transformaram em hortas, mas se pode transformar em floreiras e eles vão para a parede. Outra coisa que a gente também utilizou foi uns vasinhos de barro que a gente pegou dos crisântemos que estavam aqui e colocou para as crianças plantarem os calochoês. Então isso a pessoa pode reutilizar os vasos. Então não é porque o crisântemo que foi no vaso de barro morreu que você não possa usar, entendeu? Então a gente tem os pallets e tem outros caixotinhos e banquinhos também que a gente usou com madeira também de reflorestamento, reciclado. A gente trabalhou com isso para as crianças, entendeu? Agora, qual é o desafio hoje quando se fala em arquitetura e num espaço infantil de reaproveitar materiais? Ou isso é fácil? Olha, na realidade é só você ter bom senso do material que você vai usar, porque a criança, a gente tem todo um cuidado com ela, não pode machucar, não pode fazer muitas coisas, mas a gente tem muito material que dá pra gente usar com criança, garrafa PET, eu acho que tudo você pode fazer. A arquitetura hoje, ela é muito voltada para isso. O que a gente tem que ter é essa, como você mesmo disse, a pegada de estar no meio da obra e falar, nossa, aqui tem um pallet que eu vou usar. Vamos supor, a gente tem um chama de pallet. Eu falei, nossa, meu piso não chegou, vamos lá pôr pallet, entendeu? Então é isso, é você ter essa pegada de sair e falar, não, vasinho de barro, vamos lá pôr, entendeu? Para que eu vou comprar um vasinho de barro? O lixo que você faz, aquilo volta para você. É sempre assim, então a gente tem que reutilizar. Todo mundo, né? Eu acho que a gente não pode deixar. Vamos supor, o que hoje, eu não gosto de usar muito plástico, eu acho que isso é errado. Então a gente usa material louça quebra, ela vira mosaico, entendeu? O plástico não, o plástico, se você ficar feio, estragou o vaso de plástico, você vai jogar lá no fundo do quintal, vai ficar lá 500 anos para reciclar. E se for para reciclagem, entendeu? E não, o barro, a cerâmica, quebrou, vira adubo, manda para a cerâmica fazer piso, que tem uma cerâmica que faz isso. Então a gente tem que aproveitar isso, aproveitar o que está aqui e a natureza nos dá, né? Um galpão construído de isopor que ainda não é muito reutilizado na logística reversa. Eles aparecem por toda parte. Até uma cascata foi criada a partir do EPS, mostrando a tendência de construções futuras no uso desse material. Faz um ano que a gente está pesquisando o isopor, o que pode ser feito com isopor. Então a gente chegou num ponto que a gente começou a passar resina, cimento e junto com uma empresa desenvolveu uma linha agora de revestimentos, tá? Então assim, tem revestimento que a gente está utilizando isopor de embalagem, que vem televisão embalada, que dá para fazer uma textura de madeira, super legal. E os outros a gente está usando também, a gente faz um corte nele e passa a resina e usa como revestimento. Aqui no meio ambiente a gente quis utilizar caixa de isopor mesmo, que transporta peixe. A gente fez um teste e transformando ela numa fonte, que é esse espelho da água que está aqui hoje no ambiente. Fora isso, a gente também tem o uso de tambores, tem o uso de, por exemplo, vidro de palmito. Conta para nós. Isso. Então aqui, na verdade, a gente não queria gerar resíduo. A gente queria fazer o contrário, buscar resíduo dos outros e montar meio ambiente. Então a gente queria criar volumes no jardim. Então como que a gente queria criar? Então eu fui no ferro velho, a gente foi buscar tambores, display de supermercado, cavalete. E nisso a gente unificou numa cor só, que deixou mais harmônico para o ambiente, e a gente usou para suportes de planta. E a gente usou vidro de palmito, que geralmente a gente descarta, né? E a gente criou os terrários suspensos. No próximo bloco, uma tendência das construções. Pisos que drenam a água para o solo, permitindo a permeabilização. A permeabilidade do solo
sofre impactos com a ocupação urbana. Cada vez mais, concreto e asfalto afetam o sistema de drenagem, que pode sofrer sobrecargas, uma vez que a capacidade de infiltração do solo é alterada e a pavimentação aumenta a velocidade do escoamento e as vazões de pico, podendo gerar, por exemplo, alagamentos. E a mostra de paisagismo demonstra que os profissionais antenados com este problema buscam o caminho inverso. Grande parte dos ambientes da mostra traz o conceito de piso permeável ou drenante. Este, por exemplo, em todo o espaço, além de ser sensorial, é possível perceber que há materiais que permitem a drenagem da água da chuva. A grande pegada ecológica desse projeto é a permeabilidade. Nós temos um projeto que tem 100% de permeabilização do solo. Então, assim, todo mundo fala, precisamos preservar o meio ambiente, precisamos cuidar da água, mas nós precisamos pensar para onde vai a água da chuva também, né? É muito fácil canalizar e jogar na rua. Aqui não, a proposta nossa é que o terreno seja totalmente permeabilizado. E pode-se andar sem ter barro, sem ter terra, com conforto, num jardim totalmente permeável. Neste quintal orgânico sensorial, são diferentes possibilidades com vários materiais que apontam para a sustentabilidade e a inclusão. Nós temos aqui, no solo, a gente tem revestimentos com madeiras diferentes, com pedras de tipos diferentes. Então, assim, é um jardim que permite a pessoa circular por ele e sentir. Um deficiente visual, por exemplo, ele pode sentir no chão, ele pode sentir vários tipos de situações. A madeira, que é o dormente de linha férrea, as pisadas, que é de cruzeta de energia elétrica, a casca de madeira, que é de floresta certificada. Nós temos ainda o seixo, que é um subproduto da areia, e nós temos o pedrisco, além das plantas. Além disso, nós temos a água, né, que tem um som, a queda da água, que também traz uma tranquilidade. Então isso também para o deficiente visual, ele pode ter aí também uma percepção bastante grande. Além da textura das plantas, que nós trabalhamos com texturas diferentes. Então a gente tem o antúrio, que tem uma textura, nós temos a calateia, que tem uma outra textura e daí por diante. E ainda temos as aromáticas, que também tem aromas e tem sabores diferentes e tal. Independente do espaço, dá para ter um pedacinho da natureza em casa ou no escritório. Uma área urbana, uma conexão com a natureza? Exatamente. A gente procurou, nesse projeto, tanto eu quanto a arquiteta Bruna, nós procuramos mostrar para o nosso visitante que ele pode ter, mesmo que seja um pedacinho desse jardim na sua casa. Então, por exemplo, se ele não tem um quintal, ele pode ter um único vaso com aromáticas no canto de um apartamento, na lavanderia ou na cozinha de um apartamento. E pode ter toda essa área também num espaço maior e pode ser ainda maior. Buscando o quê? A integração com a natureza. Hoje o que mais as pessoas precisam e o que mais as pessoas estão buscando, felizmente, é a integração com a natureza. No refúgio para relaxar, piso drenante, pallets e o tambor recortado servindo como sofá, mesa de canto e até porta-garrafas feitos com recortes. E o melhor é que pode ser replicado em casa. Se você pegar o pallet e você não precisa nem invernizar ele, né, com outros tipos de material, você consegue deixar ele com uma cara mais invernizado, sem estar invernizado, e utilizar a água para fazer um deck, para fazer um espaço de relaxamento. Então é tendência isso, os tambores, olha que lindo que fica reaproveitado, fazer um banco em casa, uma mesinha, ali a gente tem um barzinho, né? Então são materiais simples, que, né, por que não utilizar novamente? O pessoal pode fazer em casa sem precisar gastar tanto, como os pallets, os tambores, piso drenante, material de demolição.
Então são ideias que você não vai precisar gastar muito para fazer na sua casa e vai ficar bonito, vai ficar legal. A reutilização de materiais da indústria e que podem ir direto para a nossa casa pensando na sustentabilidade é outra ideia trazida para este ambiente que conta até com um pequeno lago que faz o reuso da água e espécies aquíferas que ajudam na limpeza. Eles são desenvolvidos com alta tecnologia. Primeiro, a madeira que foi feito as pérgolas e o pergolado e o deck, toda a infraestrutura do deck foi feito em LVL. São chapas de madeiras montadas com resina de super resistência. Então o que acontece? Essa resina ela cria uma resistência mecânica absurda de grandes cargas para você construir, fazer casas mesmo em construção civil. E nós estamos utilizando ela crua para mostrar exatamente como ela é feita, como ela é construída. Então ela age, né? Todo esse sistema ele tem alta tecnologia na construção e resistência mecânica em relação a forças de vento. São madeiras de reflorestamento e madeiras recicladas através do pó que são moídos da indústria de transformação da madeira. São plásticos de reciclagem que iam para o aterro sanitário ou para os lixões abertos e hoje é feito no Brasil, extrudado, ele é transformado, depois extrudado em deck. Hoje você tem um deck ecológico, então em cima do LVL você acaba tendo um deck ecológico. E não só aí, mas como fixadores de quadros, você tem barramentos de construção civil como apliques, molduras de apliques, exatamente nessa transformação do polímero. Ou seja, hoje nada vai para o lixo, tudo pode ser transformado. Nada, inclusive a água do lago, ela é totalmente reciclada. Então você tem um processo biológico para você tratar a água, então você não tem desperdício de água nenhuma só pela evaporação e a água extremamente límpida. Chapas de aço, refúgio da indústria da transformação, ganham uma nova função. São aços que eles não passaram pelo crivo técnico para uma chapa de automóvel ou para uma linha branca e elas acabaram na sucata. Eles foram recolhidos da sucata como se fossem novas, mas como elas não são do crivo técnico de uma transformação para fabricar um bem de capital, elas se foram transformadas através de cortes a água e a laser em desenhos técnicos ou bancadas, né, para construção civil, para a área do design. No próximo bloco, a produção de echevérias em larga escala que usa o manejo sustentável. Uma produção que pretende chegar a 1 milhão de vasos em 2018. São plantadas em tamanhos chamado Pote 11 e Cuia 21, uma nova tendência da decoração, as echevérias, gênero da família Crassulácea, uma planta também conhecida como rosa de pedra ou popularmente como suculentas, por ter folhas com alto teor de água. Direcionar a produção para um caminho mais sustentável, desenvolvendo técnicas inovadoras de manejo. Essa foi a solução encontrada por um produtor de echevéria que busca minimizar as agressões ao meio ambiente. A mudança do sistema aconteceu aos poucos, usando o mínimo de fertilizantes e defensivos agrícolas. Aqui as abelhas aproveitam para polinizar e até o João de Barro veio morar nessas estufas da propriedade. Eu fui produtor de lírio. Lírio, a gente tinha muitos defensivos no lírio. A gente percebeu que isso fazia mal, né, para as pessoas, principalmente para nós também, a família. Então já houve uma preocupação muito grande em se mudar isso para o biológico. Então durante os anos a gente foi testando, começando. Inicialmente tivemos muitas perdas, né, por causa do sistema, mas atualmente a gente já domina bem o sistema e nós não temos mais defensivos. A gente só trabalha com bactérias no controle das pragas. Como elas atuam? Qual é o trabalho que elas fazem aqui com as echevérias? Nós trabalhamos com 4 bactérias. Duas elas controlam propriamente as doenças
e temos uma que ela domina a área, ela é uma dominante que ela se desenvolve muito rápido e não permite que o patógeno entre, e nós temos uma que fertiliza, deixa os nutrientes mais disponíveis para a planta. Elevar a altura dos canteiros foi outra alternativa que melhorou a qualidade do trabalho. No começo a gente fazia tudo manualmente, nós não tínhamos essas mesas, trabalhávamos no chão. A gente percebeu que isso tinha muito desgaste dos nossos funcionários e percebemos que conforme a gente foi colocando tudo em mesa, a parte de ergonometria ficou bem melhor e o pessoal trabalha muito mais satisfeito nesse tipo de sistema. O cuidado começa com as mudas, que após ficarem no berçário, passam por essa máquina que separa cada uma por tamanho e qualidade. As mudas são todas produzidas dentro da própria aqui na produção. E, na verdade, quem realmente faz toda a produção das mudas é minha esposa, né? Ela que coordena todo o manejo das mudas. Nós temos 25 variedades aqui na nossa produção. Cada variedade é um manejo. E cada manejo exige seus cuidados, vamos falar assim. Então, é mais cuidados. Não, é necessário alguma especialização na irrigação. Na parte de irrigação, mas pelo resto é tudo normal, tudo tranquilo. Cada estufa tem um sistema de captação de água da chuva que vai direto para essa cisterna de 600 mil litros, que em 2017 foi a responsável pela irrigação durante 4 meses sem usar outra fonte de recurso. É que a gente recolhe, capta a água das estufas e a gente armazena ela numa cisterna e com isso a gente bombeia toda a parte da água da chuva para a irrigação. A Echeveria é um produto que não precisa de muita água, ela precisa de água, mas não é tanto assim, e com essa captação a gente consegue rodar, vamos dizer, suprir a irrigação de toda a produção. Hoje, 100% da irrigação é controlada eletronicamente e que usa também o adubo biológico. Cada canteiro recebe água pelo tempo preciso, pois o controle mensura a quantidade exata do que é preciso para as plantas. A Echeveria, ela não morre por falta de água, ela morre por excesso de água. Então, nós trabalhamos aqui com uma vez por semana, mas na residência, na sua casa, basta uma vez por mês. Se ela tem luz, é o suficiente para ela sobreviver bem. O que sobra, tanto das plantas quanto da terra, vai para a compostagem. É mínima, são suculentas, são rápido degradáveis. Nós temos a parte de substratos que são que de uma forma ou de outra, por algumas plantas que não consigam sobreviver, a gente tem então a gente junta isso no substrato e isso é vendido na forma de jardinagem. Esse manejo sustentável, com a questão também de melhores condições para os funcionários, que você falou, com a questão da ergonomia, essa captação da água da chuva, o uso do defensivo biológico, tudo isso também melhorou na questão da produtividade? Sim, com certeza. Nós praticamente dobramos a nossa produtividade por pessoa ano, com toda a ergonometria, que na verdade a gente não percebe depois, e com as máquinas, né? Nós temos algumas máquinas automatizadas que fazem o trabalho pesado do plantio e também temos tratores para realmente fazer o transporte dos pesos, né? Então, com isso realmente a gente aumentou muito a produtividade das pessoas. Não é barato também, mas em comparação aos químicos, ele é muito mais tranquilo. Você trabalha com ele praticamente trabalha para você, enquanto que os defensivos você tem que colocar e ficar de olho, né? Mas de uma maneira geral, ele é mais barato do que os defensivos e químicos. A gente consegue produzir e ser sustentável. Precisa ter uma meta, um plano e você executá-lo, né? E realmente você vai ter problemas durante o caminho, mas você tem que acreditar no sistema. Se você acredita, você consegue. Valeu a pena então mudar de produtor de lírio para produtor de Echeveria? Sim, valeu muito a pena. Valeu a pena, porque os lírios eles são muito rápidos, você precisa vender ele rapidamente, colocar ele no mercado. Enquanto que a Echeveria você pode transplantá-lo, você deixa ele não exige o tempo curto do espaço da comercialização.